Uma garota sofreu um naufrágio e foi levada pelo mar para uma pequena ilha tropical e não demorou muito para perceber que estava completamente sozinha. Ela deve passar seus dias não apenas sobrevivendo aos elementos, mas também deve afastar a força malévola que sai a cada noite. Jen acorda na beira da ilha com sua mochila, onde foi levada pelas ondas do mar por estar de colete salva-vidas. Ao olhar para o lado, ela percebe que seu amigo Brad também conseguiu chegar ao mesmo local da ilha. Ela corre em direção a ele para poder ajudá-lo, mas percebe que sofreu muito com a maresia durante o deslocamento, se machucando em um coral e fazendo perder muito sangue. Ela grita para todos os lados da ilha em busca de ajuda e de seus outros parceiros que também sofreram, mas nem na ilha e nem no mar ela avista alguém. Com a força que lhe resta, ela puxa seu amigo machucado para longe da água, que acorda atordoado, completamente fraco. Ela percebe que para salvar ele, precisa tirar o coral que está preso em sua barriga, mas ao retirar, não consegue conter o sangue, que jorra mesmo sendo estancado. Nesse momento, Brad vê coisas e fala com ela perguntando se ela também conseguiu ver. Jen vai atrás de água para dar para ele, na intenção de deixá-lo melhor, e ao andar na ilha, acha um coco e faz de tudo para conseguir abrir e com muito esforço, usando uma pedra, ela faz um buraco. Ela volta até o amigo, mas o encontra já sem vida. Com o falecimento de seu amigo, ela vai atrás de outros, andando pela ilha, que é pequena, e logo percebe que deu a volta, reencontrando o corpo de Brad. Então adentra a mata descalça. O lugar parece estar completamente sem ninguém, mas ao andar por um tempo, ela acha alguns objetos deixados por pessoas que também já passaram por ali. Uma bolsa, uma caixa térmica, onde encontra bebidas engarrafadas, uma garrafa de café e uma pequena caixa com vários objetos, entre eles uma caixa de fósforo. Ainda encontra uma grande capa e 2 mochilas com livro, boneco e um joystick. A ilha sem qualquer movimento que deixa com as percepções aguçadas e ouve um som de batidas longe dali. Ela vai até o som que é em direção da praia e percebe que está vindo de um tronco de árvore oco, caído no chão, e ao chegar mais perto, um pássaro sai de dentro voando em direção ao mar. Quase escurecendo, ela super cansada, sem qualquer perspectiva do que fazer, cobre o amigo com folhas e se abriga debaixo de uma árvore durante a noite. No outro dia, ela vai até a beira da praia, percebe alguns peixes mortos e com a mochila que achou no meio da floresta, ela os cata e percebe algo estranho com um filhote de tubarão. Ele também tem cortes profundos e está pela metade. Mais tarde, caminhando por outro lado da floresta, ela acha algo como um túmulo, com pedras empilhadas e marcas de iniciais dos nomes. Estranhando aquilo, ela sai, vai em direção ao seu amigo falecido há um dia, já em estado de decomposição, com um cheiro muito forte. Ela decide enterrá-lo próximo das árvores e o marca também com sua inicial em uma madeira. Ela decide se preparar para a noite, tendo em mente que noite passada pegou muita chuva e frio. Com a capa que achou, faz uma cobertura para se abrigar e também faz uma fogueira onde se esquenta e assa os peixes. No seu segundo dia, caminhando perto do túmulo que fez para o seu amigo, ela se assusta, pois há sangue na terra e o corpo não está mais ali, foi retirado por algo ou alguém. Ela sai dali e passa o dia fazendo armas, esperando também encontrar na floresta aquilo que levou seu falecido amigo. A noite chega mais uma vez e, aterrorizada com aquilo, tudo fica mais tenso com o anoitecer. Acende uma nova fogueira e se prepara para encontrar com quem levou seu amigo. Se vira para a floresta na intenção de estar preparada para atacar, mas naquela noite nada acontece. Seu terceiro dia na ilha é marcado com algo que consegue ver no mar. Ela entra no mar para poder pegar e descobre que é uma mala e um balde de alumínio. E para ver se tem algo mais por debaixo d'água, ela mergulha para procurar e descobre algo muito estranho no fundo, um buraco negro grande. Sem entender, mas completamente desconfiado daquilo, ela retorna para a ilha com os achados. Dentro da mala há roupas, biquíni e um sapato. Na noite, ela percebe um avião que passa bem em cima da ilha e se agiliza para usar o sinalizador. Ela tenta uma vez e falha. Na segunda, com o avião mais distante, ela consegue atirar para o alto aquela luz vermelha e fica observando até a luz desaparecer no mar. Quando a luz chega próximo da água, consegue enxergar o ser que sai durante as noites. Aterrorizada com aquilo, ela corre mata adentro para se esconder. A criatura vai atrás dela. Chega bem próximo, sendo possível ouvir os passos fortes de tão alto ser, mas
não consegue encontrar Jen. Ela de dia encontra fotos que estavam escondidas na caixinha de jogos e percebe que aqueles túmulos eram de uma família. E olhando com mais cuidado uma das fotos, ela percebe olhos na escuridão da floresta que reluziam com o flash da câmera. Desesperada com aquilo, cria um plano para sair da ilha. Usa os coletes dentro da mala para conseguir flutuar, mas aquilo não dá certo. Jen não tem saída. Terá que enfrentar e passar por cima de todo o seu medo, precisando se esconder dentro do tronco oco que havia encontrado para poder sobreviver àquela noite. Aquele ser lhe procura e percebe que algo está dentro do tronco. Jen é revirada com o tronco na tentativa de ser retirada dali. A criatura pisa e rosna para que ela saia dali, mas ela se mantém firme, sem fazer barulho, para que aquilo vá embora e esqueça logo dela. Sobrevivido àquela noite, segue durante o dia buscando comida no mar. Por sorte, ela consegue pegar um peixe grande, que o usa deixando pendurado como isca em um lugar onde ela possa enxergar aquele animal que sai todas as noites do mar procurando comida. Mas entre um fechar de olhos e outro daquela noite, a criatura pega a isca sem que ela consiga ver. Dia seguinte, enquanto está apontando uma lança, ela acha um corpo de colete boiando no mar, sendo trazido pelas ondas. E ao pegar no corpo, percebe que está cortado no meio, com marcas de cortes no rosto. Ela então puxa o corpo para a areia e também o usa como isca naquela noite. Jen, pela primeira vez, consegue avistar a criatura do mar, que tem o dobro do seu tamanho. Sabendo que corre perigo durante as noites enquanto dorme, ela usa a capa grande para se elevar nas árvores, como uma rede, bem alto na intenção de não correr os mesmos riscos das noites anteriores. Ela consegue dormir, mas acorda durante a noite com relâmpagos e observa se algo está ali por baixo. Começa a ouvir passos e respira fundo. Aquela criatura está lhe procurando e acha de alguma forma, começando a balançar a árvore na tentativa de derrubar ela. E consegue. Jen cai e é perseguida pela criatura que em terra não se move com agilidade, mas na beira da praia pula para o mar conseguindo ter 3 vezes mais agilidade, conseguindo parar bem na frente de Jen. Ela, com a lança que havia feito, consegue ferir ao mesmo tempo que é empurrada para o mar. A criatura, agora ferida, volta para o mar e não volta. Sobrevivido àquela noite, o outro dia acontece algo inesperado. 2 pessoas estão em um bote salva-vidas há dias e também foram levados pelas águas para perto da ilha. Jen percebe que é seu namorado Lucas, que sobreviveu, e mais uma outra garota chamada Mia. Ao chegar na ilha, Jen tenta explicar tudo que viveu naqueles dias de terror com aquela criatura marítima que ronda a ilha, e pede para os 2 que assim que estiverem prontos, todos eles devem voltar para o bote e fugir dali. Todos os 2, estando completamente cansados, não acreditam em Jen e decidem ficar na ilha, achando que ela está tendo um surto psicótico, descrente de que realmente existe algum monstro ali. Jen decide dar mais tempo para eles pensarem, e antes de ir atrás de mais comida, Lucas lhe dá um canivete suíço que está junto de seu molho de chaves para ajudar. Juntando comida para até uma semana dentro do cooler, Jen se prepara para sair da ilha sem que os 2 percebam, pois não aguenta ficar mais nenhuma noite arriscando sua vida na ilha. Pega o bote e tenta arrastar só para o mar, mas é parada pelos 2 e em uma briga na qual é atingida na cabeça por Mia. Jen acorda somente à noite daquele baque e percebe que está presa, amarrada em uma árvore, completamente chateada com os 2. Ela insiste dizendo que todos eles devem sair o mais rápido dali. Mia se retira para dar mais espaço aos 2, indo andar ao lado do mar. Enquanto Lucas e Jen conversam, Mia é atacada. Lucas ainda tenta ajudar, mas Mia é arrastada para o mar adentro. O dia seguinte é de preparação. Jen e Lucas estão prontos para fugir da ilha, empurram e conseguem chegar a alto mar com um bote. Mas a criatura que Jen apenas havia visto durante a noite na ilha está debaixo deles agora, tentando capturar algum deles. A criatura pressiona o fundo do bote até perfurar e com a pistola sinalizadora tentam afastar a criatura. Por um tempo, eles conseguem se livrar, mas subitamente Jen é puxada para o fundo do mar. Enquanto ela é levada para o fundo, na esperança de tentar se salvar, ela lembra do canivete suíço dado por Lucas. Ela perfura o ser que a solta no fundo do mar. Lucas pula no mar para tentar ajudar, mas aquele
é o seu último momento de vida, sendo arrastado para o buraco negro no fundo do mar onde a criatura vive. Jen chega até a beira da ilha salvo e logo percebe que o seu último fósforo havia acabado e a última fogueira que havia feito já estava quase apagada, restando algumas partes quentes para tentar acender novamente, mas consegue reacender o que seria sua salvação. Daquele momento em diante, ela está sozinha novamente, prestes a viver mais uma noite de terror. Ela, quase derrotada, percebe que aquele pode ser seu último dia viva. Então escreve uma carta, que servirá de prova para tudo aquilo que viveu. Conta a história do barco que afundou em uma tempestade com um grupo de amigos e conta o nome de todos aqueles do seu grupo que estão mortos. Se prepara com tudo o que pode. Retira os corpos dos túmulos antigos na intenção de fazer lanças com os ossos. Prepara muitos outros pedaços de madeiras afiados e no chão, de um certo determinado ponto da ilha, faz um tipo de cerca com um pedaço de folhas secas, galhos, madeira e tudo que pode pegar fogo rápido. A noite chega e ela está preparada desta vez para aguardar o massivo monstro do mar com o seu plano. Com apenas uma fogueira acesa, ela atrai os olhos da criatura, que adentra a floresta procurando pelo cheiro de muitos peixes deixados no meio do cercado. E quando a criatura chega no local, ela escondida começa a atear fogo em tudo, fazendo ficar rodeada por fogo. Nesse momento, ela espera o momento certo para poder aparecer e acertar a criatura com as lanças de ossos, que perfuram e machucam a criatura por várias vezes. Uma briga por sobrevivência acontece. Jen é machucada também, mas apunhalou por diversas vezes aquele ser, que mesmo sem forças correndo atrás dela, é morto quando cai no chão, sendo golpeado e retirado a cabeça, apenas com um pedaço de osso. Jen sobreviveu e segue sobrevivendo naquela pequena ilha. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Aqui estão mais 2 vídeos do canal para você continuar assistindo. Ative as notificações com o sininho. Até a próxima!